Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Kira e hoje eu tô aqui para poder fazer resenha, né, em resumo desse livro aqui do Paulo Coelho, que se chama O Demônio e a Senhorita Prim. Esse livro, gente, ele foi lançado nos anos 2000, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Foi uma coleção de livros. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da editora. Porque eu sei que esses dados são importantes. Vai que vocês procurem, né? Direitos autorais. Coordenação editorial desta edição Golden Editora. Tá? E tá dizendo aqui que foi impressa, né, em São Paulo. Bom, como eu disse, né, é dos anos 2000 que foi lançado esse livro, mas depois ele foi relançado com outras capas, tá bom? Então essa daqui é da coleção do Paulo Coelho. O Paulo Coelho, ele lançou, essa editora lançou, né, uma coleção de livros do Paulo Coelho que todas têm essa padronização, entendeu? De tamanho de livro, papel, capa e tudo mais. Então, se vocês pesquisarem os livros do Paulo Coelho, vocês vão ver que outras editoras também lançaram. E todas elas acabam tendo formato um pouco diferente, qualidade do papel diferente, imagem da capa e tudo mais. Mas vocês não precisam se preocupar, porque pelo que eu andei pesquisando, todas elas contêm o conteúdo integral dos textos, tá bom? O que muda mesmo é só a forma de formatação do livro e capa, né? Mas geralmente eles usam essa imagem aqui mesmo, que essa é a imagem original do livro. Gente, eu tô amando ler os livros do Paulo Coelho. Eu com certeza vou trazer bastante Paulo Coelho esse ano pra vocês. Bom, agora vamos falar um pouco desse livro. Vou ler aqui pra vocês a sinopse do livro e falar um pouquinho dos personagens, tá? Lembrando que eu vou focar nos personagens principais. Tem vários personagens secundários, mas eu focando nos personagens principais, vocês vão entender o enredo. Bom, a obra. A pequena e remota vila de Viscos, onde a vida parece estacionada no tempo, é o cenário de uma batalha entre o bem e o mal. Ali vive Chantal Prim, uma jovem em busca da felicidade, dividida entre anjo e o demônio, que, como todos os seres humanos, traz dentro de si. Em uma semana, período em que se passa a história, ela e outros personagens serão postos frente a frente com os conflitos da alma e com questões relativas à vida, à morte e o poder. E cada um terá que escolher o próprio caminho. Lembrando que ao mesmo tempo que cada um tem que escolher o próprio caminho, vai chegar um ponto da história desse livro que os personagens eles vão ter que escolher juntos o que eles vão fazer, né? E aí vocês vão entender daqui a pouquinho quando eu explicar a história do livro. Bom, gente, esse local aqui, né, a Vila de Viscos, eu não sei se realmente existe, né? Porque o Paulo Coelho, ele é um cara super culto, ele tem grana, ele viaja pra caramba. Então, assim, cada viagem que ele faz, ele pega inspiração do local pra escrever os livros dele, então a gente não sabe se esse local realmente existe. Eu acabei esquecendo de pesquisar, mas se vocês quiserem pesquisar, ou já tiverem pesquisado e quiser deixar aí nos comentários pra gente saber se esse local existe ou não, deixa aí nos comentários. Bom, quem são os personagens principais desse livro? A Chantal Prim, que é a personagem principal dessa história, tá bom? Que é uma moça jovem que cresceu nessa cidade pacata, que é uma cidade tradicional, religiosa, que parece estagnada no tempo, enquanto as outras cidades mais afastadas evoluíram, né, em tudo, tanto esteticamente falando, quanto nas tecnologias e tal. O pessoal dessa vila vive como se fosse tipo 1800, sabe? Para vocês terem noção do quanto essa cidade, de certa forma, é atrasada e as pessoas não fazem questão nenhuma de evoluir porque elas acham que tá ótimo assim, né? A gente também encontra, né, a Dona Berta, que é uma senhora já bem idosinha, né?
que as pessoas falam, algumas pessoas chamam apenas ela de velha fofoqueira, porque ela é uma senhorinha que passa todos os dias, ela fica na porta da casa dela, uma senhora viúva, não tem filhos, então ela fica ali passando o tempo dela, vendo a rua, vendo o movimento da rua, o que sinceramente também não tem muita coisa pra ver não, entendeu? Mas os moradores passando de um lado pro outro, tanto para as questões de trabalho, né, quanto para ir à igreja. A igreja é um dos locais mais movimentados dessa cidade, né? Como eu disse, são pessoas assim bem tradicionais e cristãs, né? E aí, basicamente, quem manda nessa cidade, né, manda no sentido assim, tanto de colocar ordem quanto de incentivar as pessoas e doutrinar as pessoas, né, é o padre da cidade, né, e o prefeito, tá bom? Então aí eu já falei 4 personagens principais: a Chantal, né, que é a senhorita Prim, o padre, o prefeito, a dona Berta, que é a idosa que sempre vê tudo o que tá acontecendo, e o estrangeiro misterioso que aparece na cidade. Bom, gente, a Chantal, ela trabalha numa pensão, né? E aí ela arruma a mesa, ajuda a fazer a comida, ajuda a arrumar as camas, entendeu? Então ela faz tudo naquele lugar, sabe? Sendo que ela ainda é jovem, então assim, ela olha para aquela cidade e pensa o quanto ela gostaria de sair de lá para poder estudar, para poder conhecer lugares novos e quem sabe até encontrar um amor para a vida dela, né? Porque assim, ela não tem interesse em ninguém da cidade e ela vê que ali também ela não vai ter um grande futuro, entendeu? Ali passa ano, entra ano e as pessoas só veem mais do mesmo, sabe? Não tem grandes novidades, entendeu? Então assim, ela tem muita vontade de ter essa oportunidade de sair dali e tal, sendo que ela vem de uma família humilde, né? Então ela não tem grandes sonhos no sentido de ter uma pretensão verdadeira. Pretensão de sair ela tem, mas ela não tem condições de sair dali, né? E um dia, de forma misteriosa, aparece um estrangeiro na cidade, né? O que acabou se tornando, de certa forma, notícia, né? Porque fazia tempo que não chegava ninguém diferente lá e tal. E nesse momento que esse homem misterioso chega, né? Que é o estrangeiro, a Berta vê ele passando e vê que ele não vem sozinho, ou seja, ele vem acompanhado, né? E nesse livro diz que ele vem acompanhado pelo demônio. Bom, a gente tem que pensar o seguinte: esse livro ele não deixa claro se o demônio realmente é a figura do demônio, né? Aquela que a gente conhece dos livros, da Bíblia, né? Como o espírito ruim, nananã. Ou se é apenas uma figura poética no sentido de falar que ele era um homem perturbado, por exemplo, né? Então isso leva uma reflexão pra gente, porque aí a gente fica na dúvida ao decorrer do livro se o cara realmente, se esse estrangeiro realmente estava ali com o demônio encostado nele, ou se era demônio no sentido dele ser uma pessoa perturbada, tá bom? Continuando, gente, eu vou contar um pouquinho a história, que já contei um pouco da história da Chantal, agora eu vou contar um pouco da história da Berta, né, da idosa que sempre fica na porta de casa olhando tudo. Bom, ela é uma mulher que ela sempre foi muito religiosa, muito tradicional, ela se casou muito jovem, porém ela não teve filhos e ela ficou viúva ainda cedo e acabou não se casando novamente, né? E aí ela começou, gente, ela sempre foi uma pessoa muito sensível no sentido de sentir as energias das pessoas, dos lugares, né? Então ela sempre foi muito sensitiva e tudo mais. Teve um dia que uma criança falou pra ela que o marido dela sempre estava por ali, né? Sendo que ela era viúva, o marido dela já tinha desencarnado, né? E quando essa criança falava pra ela que o marido estava sempre perto dela e tudo mais, na frente da casa dela, né, no espacinho do quintal, ela achava que era uma brincadeira de mau gosto, que a criança estava tentando assustar ela e tudo mais. Sendo que ao mesmo tempo ela era tão apaixonada, vivia tão sozinha, que ela começou a querer acreditar que
realmente o espírito do marido dela talvez estivesse mesmo tomando conta da casa para segurança dela e querendo o bem dela, né? E aí ela começou a estudar sozinha sobre espiritismo, bruxaria, tudo mais, né? Com isso, ela começou a ver espíritos, né? A ver as coisas. Então, quando você via, né, a Berta ficar às vezes conversando sozinha na porta de casa ou observando o movimento da rua, ela na verdade não estava sozinha, ela conseguia enxergar o que as outras pessoas não enxergavam. Então, quando esse estrangeiro chegou, ela percebeu que tinha uma coisa muito errada nele, que ele estava vindo acompanhado e que ele poderia tá trazendo um grande problema para a cidade, né? Os espíritos haviam avisado ela que era para ela ficar de olho, ou seja, ela não estava ficando na porta de casa só simplesmente por ficar. Ela tinha recebido um conselho espiritual. Luísa! Ela tinha recebido um conselho espiritual de que a cidade iria ter uma visita que seria muito ruim e que poderia ser a perdição para eles, né? Então, de certa forma, ela fazia isso para tentar proteger não só a vida dela, mas também das pessoas que habitavam aquela cidade, né? Então, quando o homem estrangeiro chegou, que ela viu que ele estava vindo acompanhado, ela já começou a ficar preocupada, né? E quando ela conversava com as pessoas da cidade, ela tentava descobrir mais sobre o homem, mas ninguém falava nada sobre ele, porque afinal ninguém sabia nada sobre ele. Bom, ele se hospedou na única pensão que tinha na cidade, que era a pensão que a Chantal trabalha. E teve um dia, né? Eu não lembro ao certo agora se foi depois de um jantar, se foi depois de um café. Eu acho que foi depois de um jantar, porque isso foi depois de um jantar, gente, porque isso aconteceu à noite. A Chantal tava recolhendo, né, as coisas da mesa e esse homem começou a puxar assunto com ela. E do nada ele começou a falar dos outros locais, que ela era nova, que ela poderia conhecer outros lugares, que ela poderia ter uma vida mais afortunada e tudo mais. E a Chantal fala que sim, que ela tem realmente o desejo de conhecer outros lugares, mas que ela não tem condição financeira para isso, né? E que nem mesmo a família dela tinha dinheiro para apoiar esse sonho e muito provavelmente também não apoiariam pelo fato deles serem muito tradicionais e tudo mais. E aí ele faz uma proposta para ela. Ele fala que ela pode ficar muito rica se ela cumprir uma missão. E aí ela pensa assim, gente, como assim missão? Como assim? E aí ele fala pra ela, eu tenho que te mostrar uma coisa. Nesse momento ela fica apreensiva e tal, porque é um homem que ela não conhece, ela é jovem, ela é bonita, né? Como assim ela vai sair à noite, no escuro, com um homem que ela não conhece, que acabou de chegar da cidade e tal? Mas a curiosidade foi maior e ela foi com o homem. Ela saiu da pensão com esse homem. Ao sair da pensão com esse homem, ele fala para ela cavar uma determinada parte do local. Ela, muito desconfiada, mas ainda assim curiosa, começa a cavar e descobre barras e barras de ouro. Gente, vocês têm noção do que você descobrir que o local que você vive a vida inteira e que as pessoas são muito pobres, esconde tanto ouro e que ninguém havia descoberto esse ouro até hoje e que, tipo, aquele dinheiro mudaria a vida de todo mundo, né? Nesse momento, ela perguntou pra ele como que ele sabia da existência daquele ouro, né? E, a princípio, ele não quer contar pra ela do ouro. E ele fala pra ela que também não adianta ela tentar passar a perna nele de querer pegar o ouro sem fazer a missão, porque as pessoas acabariam prendendo ela, né? Afinal, da onde uma moça tão pobre, numa cidade também que as pessoas são humildes, tiraria tanto ouro assim, né? E aí ela fica com medo e acaba cobrindo o ouro com terra de novo e indo pra pensão pensando muito, muito nisso. Os dias se passam, né? Como eu disse, a história desse livro, a história inteira se passa durante 7 dias, né? E aí passa cerca de 1 dia e meio, 2 dias, a Chantal não para de pensar nesse dinheiro, ela fica pensando o tempo todo que, caramba, aquilo mudaria a vida dela, né? E ela ficava pensando se contava para as pessoas ou não,
Mas ao mesmo tempo ela pensava, gente, se eu contar para as pessoas, ninguém vai acreditar e as pessoas vão achar que eu sou maluca, né? E aí ela resolve contar pra dona da pensão que ela trabalha. Óbvio que a mulher não acredita nela, acha que ela tá tendo alucinação, né? Até questiona se ela não anda bebendo escondido e tal, e ela diz que não, que ela é uma moça honesta e tudo mais. E aí ela tenta convencer as outras pessoas que existe ouro na cidade, todo mundo acha que ela é maluca, né? Ninguém acredita. E aí ela fica perturbada e resolve entrar em contato com esse homem de novo, que ainda tá na cidade, né? Ao mesmo tempo que ela começa a espalhar notícias sobre ouro, a Berta, né, que é a idosa que eu falei no início do vídeo, ela começa a alertar as pessoas de que o homem que tinha chego na cidade estava trazendo mal para a cidade, né? As pessoas, como eram religiosas e ao mesmo tempo tinham medo dela por acharem que ela era uma bruxa, começaram a ficar perturbadas e aí começou aquele burburinho na cidade, a começarem a procurar o padre e tal. E aí, nisso, a Chantal resolve conversar de novo com o estrangeiro e perguntar para ela sobre o ouro e como aquele dinheiro poderia ser dela. E a resposta foi bem simples. Ele pediu para ela para encontrar com ela na floresta, né? Ou seja, um local ainda mais afastado do que o local que ele tinha se encontrado com ela antes, né? A Chantal resolve, então, ir precavida e levar uma arma, lembrando que ela nunca manuseou uma arma, então ela não sabe nem ao certo como fazer para atirar no caso que ela precise, mas ela leva essa arma com ela. E aí, logo que eles se encontram, ele não é bobo nem nada, ele vê o volume na bolsa e ele percebe que ela tá com uma espingarda escondida, até porque não tem como esconder uma espingarda, né? Uma arma grande. Mas, enfim. E aí ele pergunta pra ela, nossa, você quer me matar? Você veio com essa intenção de me matar? Aproveitar que eu sou estrangeiro e que ninguém daria falta do meu corpo? As pessoas poderiam achar que eu fui embora? E aí ele começa todo esse questionamento pra ela, né? E aí ela começa a ficar com peso na consciência de pensar, caramba, como que eu fiz isso, né? Eu não tenho coragem de matar uma pessoa, né? Por que eu fiz isso? E aí ela fala que se for preciso matar ele, que ela mata sim, que ela levou aquela arma para poder se proteger, afinal ela não sabe muito dele. E ela pergunta para ele qual a intenção dele na cidade e o porquê daquele ouro. E ele explica, ele conta a história dele. Resumidamente, ele foi um homem muito rico, que ele, por sinal, fabricava armas. Então ele vendia todo tipo de arma que você imaginasse, né? E ganhou muito dinheiro, muito ouro, muitos bens com isso. Ele era casado, tinha esposa e filho. Até que um dia sequestraram a esposa e o filho dele, né? E tentaram fazer com que ele pagasse pela vida, né? Pelo resgate do filho e da esposa dele, com uma grande quantidade de armas muito perigosas, armas muito potentes. A princípio ele pensou em ceder, mas depois ele pensou assim, não, eu não vou fazer isso, porque são armas muito perigosas, eu não sei para que eles vão usar e tudo mais, eu vou falar com a polícia. E no momento que ele fala com a polícia, achando que a polícia vai dar jeito, que ele vai conseguir resgatar a esposa e filho dele, né? E ele marca com essa pessoa que sequestrou a família dele como se fosse realmente repassar essas armas para ele. Acaba ocorrendo um conflito da polícia com o sequestrador percebe que já tinha perdido e antes de morrer acaba matando a esposa e o filho desse homem. Esse homem fica desolado, ele começa a pensar, caramba, né, com todo o dinheiro que eu fiz, com toda a riqueza que eu tenho, com toda a influência que eu tenho, eu não consegui salvar a minha esposa, né, e o meu filho. Então, de certa forma, ele começa a ficar com um sentimento de frustração e de vingança, né, de querer fazer algo sobre isso. Bom, contando assim a história dele pra ela,
ele fala o seguinte: a forma de vocês conseguirem, né, de vocês, tanto de você quanto da cidade, receberem esse ouro, ou seja, receberem, poderem ficar com ele, não terem problema com a justiça nenhuma, é ocorrendo um assassinato na cidade. E aí a Chantal pergunta: nossa, como assim ocorrendo um assassinato na cidade? Né? E aí esse estrangeiro fala pra ela: é muito simples, é só matar alguém na cidade que esse dinheiro, que esse ouro, essas barras de ouro vão ser de vocês. E aí ela achou isso um absurdo. Ao mesmo tempo que ela tá tendo essa conversa com ele, ele esclarecendo toda a história do ouro e o que ele tava fazendo na cidade e tudo mais, as pessoas procuraram o padre, tanto a dona da pensão quanto as pessoas da cidade foram procurar o padre para poder falar do burburinho do ouro, para poder falar do homem estranho que estava na cidade, para poder falar que a própria Berta falou que esse homem estava acompanhado do demônio padre e tudo mais. Isso acabou chegando ao ouvido, né, do prefeito da cidade, que obviamente cresceu o olho, né, sobre a história do ouro e muito menos quis saber da história do demônio. Tipo, o demônio que se lasca, eu quero saber do ouro. Eu quero saber o quanto essa cidade pode prosperar, já que a gente nunca teve nada e tudo mais, né? E aí, tanto o padre quanto o prefeito resolvem que, pro bem da comunidade, pro bem das pessoas, eles vão querer ter acesso a esse ouro. Bom, a dona da pensão fica com medo e resolve expulsar esse estrangeiro de lá. Fala assim: não quero esse homem amaldiçoado na minha pensão. Então ele vai ter que sair de lá. Ela faz ele juntar as coisas para poder sair. Na mesma noite, né, que ele junta as coisas para poder ir embora, expulso, que ninguém quer mais ele ali, o prefeito e o padre conversam para poder saber o que eles vão fazer com o ouro e saber se realmente esse ouro existe, né? E aí eles procuram a Chantal, porque afinal de contas ela era a única pessoa, né, que teve acesso a esse ouro, que realmente viu esse ouro. Então eles não sabiam se esse ouro realmente existia ou não. Procurando a Chantal confirmando que esse ouro existia, ela conta para eles o que o homem estrangeiro falou para ela, né? Contou a história e falou que eles só teriam direito àquele ouro se ocorresse algum assassinato na cidade. E nisso, gente, começou a mexer muito com a moral deles, né? Eles pensaram assim: nossa, mas a gente não tem problema de violência na cidade. Como assim alguém vai precisar servir de sacrifício para isso, né? E aí o padre e o prefeito têm uma ideia que eu acho que é uma ideia, assim, diabólica, que eu acho que é pior do que a ideia do demônio de ter que morrer alguém na cidade para poder ter acesso ao ouro. Eles têm a grande ideia de escolherem alguém da cidade para poder se sacrificar para o avanço da cidade, para as pessoas poderem ficar com o ouro, né? E nisso, gente, eles escolhem a pessoa que não tem mais família, que não tem mais tanto tempo assim de vida, se é que vocês me entendem, né? Ou seja, estou dando um grande spoiler aqui. Será que vocês perceberam só pela dica de quem eu tô falando que eles escolheram para assassinar? Bom, e aí cada pessoa dita de bem da cidade recebeu uma arma. Algumas dessas pessoas estavam com armas carregadas e outras pessoas estavam com arma com bala de mentira, né? E por que isso? Porque a intenção era fazer com que as pessoas, com que nenhuma das pessoas da cidade se sentisse responsável pelo assassinato, entendeu? O padre falou o seguinte: bom, como todos vocês não vão saber quem realmente fez o disparo com que vai matar a pessoa escolhida, vocês podem ficar com a mente leve, né, e não precisarem carregar o peso dessa morte nas costas de vocês e terem uma vida afortunada, né? Então vocês verem, eu achei essa ideia, tipo assim, eu achei isso muito chocante, né? E o mais chocante ainda é as pessoas da cidade, né, que são ditas cristãs, pessoas de bem e tal, aceitarem um absurdo desse. Bom, gente, e no final do livro, né, que é quando chega ao 7º dia e já aconteceu todas essas coisas que eu disse de forma resumida, claro que tem muito mais detalhes, né?
E no momento, né, em que eles vão tentar matar essa pessoa, né, que eles vão fazer os disparos, acontece o conflito da moral e ética das pessoas da cidade, né? E começa a discussão entre o padre, entre o prefeito, as pessoas, a pessoa que foi escolhida para ser sacrificada, né, que foi colocada ali na linha de tiro ao alvo, e a moça, né, a Chantal, falando a opinião dela sobre isso. Ela, por mais que ela quisesse esse dinheiro, ela foi a única pessoa da cidade que lutou contra. E aí, o que vocês acham, gente, que aconteceu? Vocês acham que eles realmente ficaram com ouro? Vocês acham que o estrangeiro foi embora ou não? Vocês acham que esse demônio realmente existia ou que só queria dizer que o homem era perturbado? Tá bom? Deixem nos comentários. Eu vou deixar essas reflexões para vocês. E não, eu não vou contar o final da história. Eu já adiantei bastante para vocês o conteúdo do livro. E eu quero que vocês leiam, porque o final é realmente surpreendente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. E sim, é um livro muito, muito interessante, muito legal. Dá pra ler ele um dia. Se vocês não tiverem esse livro em mãos, eu pesquisei. Aqui no YouTube tem o audiobook desse livro de forma gratuita para vocês ouvirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar like e recomendar ele para um amigo, para amiga, né, que tem curiosidade sobre esse livro, se vale a pena ou não essa leitura. A resposta é sim, super vale. E se inscreve no canal, tá? Porque eu posto vídeos novos todos os dias e tem uma playlist inteira só de resumos e resenha de livro. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.